Uma operação de combate ao tráfico transnacional de drogas, com participação da Polícia Federal do Brasil, resultou na apreensão de cerca de 10 toneladas de cocaína em águas internacionais. 13 pessoas foram presas. A gente vai conversar agora sobre essa ação e outros assuntos com Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Doutor Andrei, muito obrigada por essa entrevista e eu já começo te perguntando como foi exatamente a participação do Brasil nessa operação. Bem-vindo. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Débora, esse foi um trabalho que reflete aquela política que nós temos adotado há muito, que é alicerçada, dentre outros elementos, na cooperação internacional. É um trabalho que demandou da nossa equipe da Polícia Federal aqui do Brasil, também da Polícia Nacional da Espanha, de outras agências como a DEA e também o MAO, que é um ambiente de cooperação situado em Portugal, que permitiu a identificação dessa embarcação aqui no Brasil e, a partir das nossas investigações e das investigações dos colegas espanhóis, nós fazermos essa troca de informações de cooperação, utilizando também a didância da Polícia Federal em Madrid, para que a gente conseguisse, então, mapear esse cenário criminoso. E, felizmente, nós conseguimos, de fato, acompanhar toda essa situação e, a partir, enfim, são investigações em andamento, que eu não posso aprofundar muitos detalhes, mas a partir dessa apuração que fizemos aqui no Brasil e a troca de informações com a Espanha, foi possível que as autoridades espanholas abordassem essa embarcação e, com isso, fizessem a maior apreensão de cocaína da história da Espanha. E que é também uma das maiores apreensões do Brasil. Ano passado, nós apreendemos também cerca de 9 toneladas em cooperação com a França. Em outros momentos, apreendemos quantidades semelhantes. Mas que mostra, Débora, que, de fato, aquilo que a gente tem empregado, não só nos discursos, mas, enfim, na nossa doutrina, a gente tem conseguido empregar, e isso traz resultados como esses que a gente obteve essa semana, que são muito significativos, não só para a Polícia Federal, mas para a Polícia da Espanha e para a cooperação entre os nossos países. Muito importante, então, o senhor trazer essas informações, especialmente nesse contexto do esforço do Brasil no combate ao crime organizado, né? E a gente sabe que, por exemplo, pelo menos da parte do Brasil, são crimes transnacionais, né? A atuação das nossas organizações criminosas aqui, infelizmente, não tem mais fronteiras, né, doutor Andrei? Vou chamar, então, o nosso analista, Theo Cury, para participar dessa entrevista. E aproveitando, doutor Andrei, que o senhor está aqui, tem tanto assunto para falar contigo, vou passar a bola para o Theo. Obrigado, Débora. Doutor, boa tarde para o senhor. Obrigado pela participação aqui no 360. Feliz ano novo. Boa tarde, Theo. Aí para o senhor. Boa tarde. Um ano com muitos desafios, obviamente, para a Polícia Federal. Eu vou começar logo de cara com essa expectativa para a troca no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Há uma expectativa de que não haja um desmembramento do Ministério para a recriação do Ministério da Segurança Pública. Eu queria saber de que maneira o senhor e como que o senhor vê o perfil desse novo ministro que deve ser anunciado em breve. A expectativa é de que seja o Wellington César Lima e Silva, que tem também experiência nessa área, mas queria saber de que maneira que o senhor vê a chegada do novo ministro que será escolhido pelo presidente em um ano em que a segurança pública está no radar de todos os eleitores e é uma das preocupações crescentes da população. Boa tarde, Wellington. Theo, por favor. É um ótimo ano para você também. O que eu já comentei em outras oportunidades, né, que essa é uma decisão do presidente Lula, que está analisando todos os contextos e a hora que tiver o seu posicionamento definitivo, vai fazer o anúncio, enfim, do nome do novo ministro da Justiça. O que nos compete aqui, Theo e Débora, é seguir nesse enfrentamento de uma pauta que é central não só para o país, mas para toda a região, e aqui a gente percebe, nesse caso, também para outras regiões. Aqui estamos falando da Europa, com a apreensão ali na costa da África. Então, é nisso que nós estamos focados, né? Nesse enfrentamento ao crime organizado, nesse trabalho que temos buscado fazer a partir da cooperação. Só o ano passado, em relação ao tráfico de drogas,
nós apreendemos mais de 70 toneladas de cocaína nas nossas operações da Polícia Federal. E veja que essas 10 toneladas que estamos falando agora, eu não computo na apreensão da polícia, porque foi a apreensão de outra polícia em que pese a participação nossa nessa cooperação internacional. Então, nós vamos ainda, na meados desse mês, apresentar o balanço de 2025, que mostra que a Polícia Federal do Brasil está muito atuante, está obtendo resultados importantes, está enfrentando duramente o crime organizado e enfrentando no andar de cima. Então, a respeito de mudança do Ministério da Justiça, a Polícia Federal seguirá o seu trilho, a sua missão constitucional de combater o crime organizado. E olha, a atuação da PF, né, em que pese esse trabalho bem sucedido, digamos assim, né, de cooperação internacional, do trabalho também no combate ao crime organizado, tem também, a Polícia Federal não para, tem também o combate à corrupção e tantas outras coisas. Hoje teve a operação, doutor Overclean, mais uma, né, a nona edição da Overclean, e eu gostaria de te perguntar o seguinte, olha, a gente vê que o trabalho da Polícia Federal não blinda nenhum partido, assim, a impressão que dá, né? Porque está ali fazendo investigações de partidos de direita, de partidos de esquerda, de políticos, enfim, políticos poderosos, etc. A minha pergunta para o senhor, quando o senhor vê, né, porque a Polícia Federal só revela, né? Quando o senhor vê esses fatos, esses indícios sendo revelados, a impressão que dá, queria saber sua opinião, os políticos não aprenderam nada, não, com a história recente do Brasil, doutor Andrei? Veja, Débora, você toca num ponto fundamental para que a gente tenha os bons resultados que a Polícia Federal tem atingido, que é a autonomia que a instituição tem para fazer as investigações que tiver que fazer, independentemente de estatura social, política, econômica, campo partidário, ou qualquer outro requisito que se possa trazer como barreira às nossas investigações. Então, esse é um ponto que eu sempre recebi do ministro Lewandowski, do ministro Flávio Dino, especialmente do presidente Lula, essa autorização para atuar com independência, mas com responsabilidade, com compromisso, com a busca da excelência da prova e que a gente consiga, de fato, alcançar os resultados esperados, né, pelo sistema de justiça criminal. E isso tem nos possibilitado esses trabalhos que você bem disse, ora identificamos a ocorrência de crime em algum campo político, ora em algum estamento social, ora, enfim, no outro setor produtivo e que para nós é independente, né? Aquilo que é missão missão constitucional, que é atribuição legal, a gente vai cumprir sem olhar para qualquer outro requisito que não seja a lei e a Constituição. E veja que, em relação às operações que fazemos, nós, ano passado, em relação a crimes eleitorais, para citar esse exemplo, que tem a ver com a questão de hoje, dessa operação, que você fala que se relaciona com emendas dos congressistas, enfim, emendas parlamentares, onde nós fizemos um número de recordes de operações envolvendo crimes eleitorais num ano não eleitoral, que foi o ano passado. Foram 89 operações, a despeito de termos feito menos de 30 em 2023, também um ano não eleitoral. Então, isso aponta que o trabalho que fizemos em 2024, nós assumimos a direção da polícia em 23, então a nossa primeira eleição em 24, que já trouxe vários elementos para que a gente mantivesse a postura investigativa e de muito controle para evitar a ação, a infiltração, a permanência do crime organizado na atividade de bons resultados. E o que nós vamos fazer é seguir cada vez mais e com mais rigor e mais vigor, atuando para defender a nossa democracia, para defender a nossa sociedade, enfim, defender o nosso país. Theo Cury, só mais uma pergunta, porque eu sei que a gente precisa liberar o doutor Andrei, mas dá tempo de fazer mais uma.
Doutor, levando em consideração que esse é justamente um ano eleitoral, isso implica em uma série de desafios, obviamente, para as autoridades, em especial para os investigadores, para a Polícia Federal. Imagino que as emendas parlamentares, essa malversação dos recursos públicos, de desvios das emendas, que são um mecanismo legítimo de atuação dos parlamentares, mas quando utilizado de maneira ilegal, isso vai estar no radar da polícia. Imagino que isso, para esse ano, seja um dos principais desafios. O que mais que o senhor elenca para esse ano, que é um ano eleitoral? Infiltração, por exemplo, de facções criminosas na administração pública. O que está no radar de vocês nesse ano? Eu vou só pedir para você responder, para você repetir a pergunta, porque a gente perdeu a conexão, mas aí a conexão voltou, porque eu não tenho certeza se o doutor Andrei ouviu a sua pergunta completa. Pode repetir, por favor, Theo? Ano eleitoral, um dos principais desafios. Eu ouvi, acho que ouvi a pergunta toda. Então perfeito. Tá. Então vamos. Não tem problema de conexão, não. Aliás, uma pergunta inteligente, que é a última, mas me leva a mais 30 minutos aqui de resposta pela abrangência. Pode ficar. Mas, enfim, Theo, você fala de pontos importantes e um que eu destacaria, que é a não criminalização da política, né? A emenda parlamentar é um instrumento legal, legítimo, previsto na Constituição, nas leis, e precisa ser respeitada, porque ela é parte do sistema democrático e da atividade político-partidária. Então, esse é um ponto fundamental dos nossos trabalhos. O segundo ponto é que, de fato, infelizmente, há malversação de parte desses recursos, não sempre implicando parlamentares, e que nós temos o dever legal, não é um direito, enfim, não é uma faculdade a Polícia Federal investigar ou não um eventual desvio de recursos públicos da União. É um dever nosso e que nós vamos investigar. Você cita a operação de hoje que fizemos, mas eu poderia citar outras recentes, fizemos inclusive no final do ano, no apagar das luzes de 2025, várias operações também nesse sentido, e vamos fazer tantas quantas forem necessárias para a gente ter, enfim, as apurações concluídas e mostrar, né, aquilo que a Débora comentava antes, mostrar a todos, não só ao mundo político, que é preciso ter muito respeito, né, ao recurso público e à cidadania brasileira. Então, esse é uma vertente importante, até por ser um ano eleitoral. E é claro que, sendo um ano eleitoral, a política nossa, né, o trabalho, o planejamento que estamos fazendo hoje, por exemplo, fiz uma reunião com a área de proteção à pessoa, que é responsável pela segurança dos candidatos da eleição, já mostrando o planejamento, né, de uma operação que a gente começa a partir de julho, agosto, né, quando são as convenções partidárias. E esse final do mês temos uma reunião com todos os nossos delegados de polícia judiciária, das 27 unidades da federação, todos os chefes de delegacia que tratam de crimes eleitorais aqui em Brasília, reunidos conosco, e também com o TSE, com a presidência do TSE, com a ministra Carmen Lúcia, para que a gente dê continuidade, não é início não, a gente vai dar continuidade àquilo que temos feito desde 2024, desde as eleições de 2024, onde nós apreendemos mais de 30 milhões de reais em dinheiro, um recorde histórico de apreensão de dinheiro em espécie em eleições. Então, esse é um trabalho que continua com as nossas parcerias com o COAF, por exemplo, que tem nos ajudado muito nas nossas investigações, com o TSE, e que nós continuamos. Isso, é claro, sem descuidar do enfrentamento ao crime organizado de outros segmentos, como no tráfico de drogas, e aqui é exemplo dessa operação em parceria com a Espanha, nos crimes ambientais, nosso centro de cooperação da Amazônia, na área de polícia administrativa, né, coisas que poucas pessoas têm ideia que nós também fazemos, né, foram mais de 2.600.000 passaportes emitidos no ano passado, mais de 36 milhões de migrações feitas só nos nossos aeroportos, que demandam um grande esforço da nossa instituição. E é isso que nós temos de fazer nesse ano de 26, que promete muito trabalho e muito resultado. Sem dúvida. Muito obrigada. Nós conversamos com Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigada mais uma vez, doutor Andrei. Um ótimo ano para o senhor. Obrigado, Débora, Theo, todos que nos acompanham. Um ótimo ano a todos. E obrigada, Theo Cury, também por participar dessa entrevista.